criando dois. Então, vamos adicionar aqui, como eu tinha falado, o método. Primeiro, vamos fazer uma modificação aqui nesse método getToDo. Normalmente, o método getToDo, getSingleToDo, ele precisa passar um ID. Então, a gente vai fazer uma modificaçãozinha simples aqui, que é passar aqui, barra, abrimos chavetas, e vamos passar o ID, e aqui o int ID, que é o ID que vai ser recebido por parâmetro na string URL. Então, como é que a gente, na prática, utiliza isso? Normalmente, a gente vai checar se esse objeto, se esse ID, ele encontra-se numa lista, certo? Isso quer dizer que eu preciso ter uma coleção de objetos para procurar um objeto com aquele ID. No nosso caso, nós não temos isso. O que temos aqui nesse getToDo é um to-do que está sendo criado para simular os dados, certo? Então, basicamente, o que nós podemos fazer? Um if, por exemplo, o to-do.id é igual, podemos então colocar assim, na verdade, diferente id. Então, se esse id não for, tem que ser diferente mesmo assim, diferente do id, a gente vai fazer um return null. Não vai dar para retornar nulo, por quê? Porque esse objeto aqui não é nulo. Então, nós vamos retornar aqui um new to do. Só isso. Que não vai ter dados nele, certo? Ou seja, não vai ter um to-do, vai ter um ID a zero, título null, description null, vai ser um objeto vazio. Se não, a gente vai retornar o to-do. Ou seja, ele vai buscar o to-do e se existe, retorna. Se não é aquele, vai retornar um item vazio. Vamos testar aqui. Como eu disse, isso não é o que é feito na prática, né? Porque normalmente nós temos uma lista de dados em que ele vai buscar naquela lista, procurar se existe um to-do com aquele valor. Como no nosso caso, nós só estamos checando, né, um to-do específico, que é o que a gente está criando aqui, a gente tem mais controle dos dados. É uma simulação não muito perfeita. Vamos agora para abrir aqui a página. Na verdade, acho que é melhor o Postman. Vamos ver aqui, Postman. Então, vamos fazer aqui o get. O get to do já está aqui. E o get to do a gente tem que passar um valor. Então, vou colocar aqui vou colocar barra zero. Porque o ID é esse valor que a gente vai pedir. O que deve vir para cá, ele não foi. Foi. Então, vejam lá. Ele mandou um valor a zero, no e false. Significa dizer que não encontrou um objeto lá. Mesmo que o ID, vou colocar aqui um outro ID, por exemplo, menos um. Certo? Veja, o mesmo resultado. Se eu colocar o 2, vai ter que ter o mesmo resultado. Por quê? Porque a gente só tem um objeto lá, que é o ID 1, que é o único objeto que a gente tem. Vejam agora, ele retorna um valor ok, com os resultados ok. Por quê? Só pode ter esse valor, senão vai retornar um tudo novo, sem informação nele, vazio. Agora vamos aqui para o update, que vai ser o método put. Então vamos aqui adicionar o http put. Dentro desse http put, nós vamos colocar o endereço do nosso método, que vai ser um to-do, barra. Nem precisamos colocar barra, porque vai ser o to-do que vai enviar valores. Então, o retorno pode ser um public. Podemos colocar aqui, por exemplo, um booleano, para dizer que se foi com sucesso é true, se foi sem sucesso foi false. E aí, update, tudo. Abrimos e fechamos chavetas. E aqui a gente faz igual. Parênteses retos, from body, to do. Abrimos e fechamos chavetas. Vejam que ele é muito parecido com o post. Em alguns casos, inclusive, as APIs normalmente misturam os métodos, add e update, fazendo deles um PUT somente. Por quê? Se
ou create, né? Com post, perdão, um create com post. Porque tanto post como put permite que a gente passe um objeto no body. Então, se, por exemplo, eu estou fazendo um post, mas eu checo lá, checo, por exemplo, se esse to-do já existe na minha base de dados. E se ele existe, então, em vez de adicionar, eu vou fazer um update, porque as informações que vão vir aqui vão ser informações de atualização. Então, em alguns casos, escusa-se ter os dois métodos. Repito, a gente fez isso, essas simulações em outros exemplos no curso. Se eu estou editando, né, eu então o meu ID vai ser um ID específico. Se eu não estou editando, o ID vai vir aqui no objeto. Se eu não estou editando, meu ID geralmente vai vir a zero. Então, eu posso fazer a mesma coisa utilizando o método só. E fazendo essa separação de acordo com a informação. ID a zero, eu adiciono. ID diferente de zero ou maior que zero, eu estou editando. Então, eu vou usar na minha base de dados a informação ou para atualizar ou para adicionar. No nosso caso, vamos só aqui atualizar. Então, vamos fazer uma checagem. If todo is null, a gente retorna false, que não houve sucesso. If todo is null, deixa eu ver aqui o que ele está sugerindo. Ele está pedindo para fazer aqui tudo como um global. E aqui a gente faz um return false. Se não for nulo, então nós estamos diante de uma modificação. Então, como é que essa modificação geralmente ocorre, certo? Geralmente, como eu disse, cadê aqui? Delete to do. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou copiar essa lista que nós fizemos aqui no delete, para a gente ter uma simulação mais adequada, certo? Vou copiar isso aqui, porque a gente simula parecido. O que é que eu vou fazer? Vamos criar uma lista, como nós fizemos lá no delete, e vamos procurar o to-do que vai vir por aqui, se ele existe na nossa lista, certo? Se ele existir, nós vamos modificá-lo. Se não existir, né, a gente simplesmente vai retornar uma informação dizendo que aquele valor não encontra-se na base de dados. Então, vamos fazer aqui. Isso aqui eu vou colocar aqui A, adiciona A, B, adiciona B. E agora, a gente vai checar o seguinte. Se na lista de to-dos, isso é exatamente igual ao que a gente fez no delete, malta. Exatamente igual. Só que a diferença é que nós vamos procurar na nossa lista se existe algum to-do em que o ID desse to-do da nossa lista seja igual ao to-do ID que nós estamos passando aqui. Certo? Ele está reclamando aqui. Merge variables. To-do A, to-do. Ok, é isso aqui. Então, eu vou colocar aqui var_t. Certo? Se existir, a gente vai copiar esse to-do para essa variável local aqui. Então, vamos lá na lista, checamos. Se checamos, entramos na lista e copiamos esse ID, esse to-do, para uma variável. Se esse to-do que veio aqui, esse t aqui, certo? Agora é t. Se ele não é nulo, esse aqui, que a gente está copiando, podemos colocar aqui, ó, old to-do. Isso aqui, old to-do. Por quê? É o to-do que é velho, que está na nossa lista. A gente não vai remover, certo? Por quê? Vou repetir. A gente está criando um método nesse endereço. O método chama-se isso, mas a gente vai chamá-lo nesse endpoint. Vamos passar um objeto do tipo to-do, que é o objeto que modifica os dados na nossa DB, se nós tivéssemos, certo? Se esse to-do vem a nulo, ele vai retornar false, porque a gente vai ter dois retornos. Ou muda e é true, ou não muda e é false. Então, por defeito, se o to-do vier vazio ou nulo,
a gente vai dar um retorno como false. Estamos criando uma lista aqui para simular os dados. Então, nessa lista a gente está adicionando dois to-dos. O primeiro to-do e o segundo to-do, como vocês veem aqui, certo? ID 1, ID 2. Aí, adicionamos ele, A e B, que é o to-do A e to-do B. Adicionamos a lista. Aí depois vamos checar na lista se um desses to-dos, certo? Tem o ID igual ao to-do que vem por parâmetro no corpo do nosso request. Se vier, a gente está procurando isso aqui, entramos dentro do nosso bloco de código if. No código if, nós vamos agora reservar o to-do que foi encontrado, porque existe, numa variável, que é isso aqui, que nós vamos chamar de old to-do. Então, vamos lá procurar na lista, e o primeiro to-do, ou default, que nós encontrarmos que tem um ID igual ao ID do to-do que nós estamos passando no parâmetro, ele vai ser guardado nesta variável local. Se essa variável local não for nula, significa dizer que aqui a gente conseguiu encontrar o objeto, nós vamos fazer as modificações que nós queremos. Então, old to-do, ponto, description, vai ser igual ao to-do, ponto, description. O que é isso que a gente está fazendo? Eu estou dizendo que esse to-do antigo que nós tínhamos, agora vai receber os dados do to-do novo que vem modificado no nosso parâmetro. Certo? Então, agora, todos os dados, depois que ele é encontrado, vão ser modificados um a um. Então, o to-do is completed vai receber o to-do ponto is completed e o to-do ponto title vai receber o que o to-do ponto title tem guardado. O que não modificamos? O ID, como é óbvio. Por quê? Porque o ID é imutável. A gente não muda IDs em objetos. Depois, se nesse if, né, a gente não conseguir entrar aqui, ó, nesse segundo if, a gente tem que ter um retorno por defeito, que é false. Um return false por defeito. Pronto. Isso aqui é o nosso update. Vamos atualizar aqui. E eu vou já duplicar aqui esse post, duplicar essa tab de post. Em vez de ser um post, eu vou colocar aqui um put. Mesmo antes da API ficar funcionando. Já está funcionando aqui, vamos testar. O que é que a gente passa? Vamos ver aqui no body. É muito parecido com o que a gente fez. Deixa eu ver aqui no post. Eu tinha dado um exemplo. Ok, vou pegar isso aqui. Put, vamos pegar isso aqui. E aqui, no meu post, meu put, que é o método que nós vamos passar, veja que o endpoint é o mesmo. Barra to-do. Minha base é address, barra to-do. Agora, na opção body, row, JSON, é o objeto que nós vamos passar. A gente vai colocar o ID do item que a gente vai modificar. Nós temos dois IDs aqui. Ó. A gente tem o 1 e tem o 2. 1, primeiro to-do, e o 2, segundo to-do, um title. Então, aqui, ó, no 1 eu vou colocar aqui, ó, primeiro to-do modificado. Description, vou colocar aqui, modificação. Vou colocar aqui, update do primeiro to-do description. E o isCompleted vou colocar false. Então, o ID, a única informação que vai ser igual é o ID. Vou colocar aqui um breakpoint. E vou colocar aqui um breakpoint aqui também, antes de retornar. Então, vamos enviar os dados. E já chegou aqui. Então, o to-do vai vir por aqui. Ó. Esse é o to-do que nós estamos enviando. Então, update do primeiro to-do. O ID tem que ser igual. A gente não pode mandar um ID. Se a gente mandar outro ID, vocês vão ver o que, é que vai acontecer. Primeiro to-do modificado. Vejam que ele já não vai passar aqui no false, porque o to-do não é nulo. Vamos avançar. Vamos criar a lista. Adicionamos aqui os itens todos, um a um. Adicionamos. Entramos na checagem, para ver se ele existe.
Ok, ó, vejam lá que entrou no if, por quê? Porque existe, na lista de to-dos, existe um que é igual, retornou true. Então vamos avançar. Agora ele vai pegar o to-do antigo que está na lista, certo? Desses dois aqui, ó, ele vai pegar esse to-do aqui, que ainda está primeiro to-do description, sem modificações nenhuma. E vai guardar nessa variável old to-do. Agora veja, old to-do virou exatamente o que eu tinha dito, que é ele pegou a informação do to-do do ID 1 ainda com as informações antigas. Agora, se ele não for nulo, entra aqui. Vamos carregar aqui para frente. Avançou, avançou, então entrou dentro do nosso método. Por quê? Não é nulo, tem informação. Agora, a description desse to-do vai ter que receber a description do to-do novo, que é update do primeiro to-do description. Vamos avançar. Se a gente for olhar agora o old to-do, vamos ver lá. Vejam lá que já está. A description já mudou, mas o title ainda não mudou, nem o isCompleted mudou. Então, vamos avançar. O isCompleted também agora já mudou, passou a false. Certo? Eu tinha colocado a false lá, era exato. E vamos avançar mais um. E o title agora também ó, já modificou. E aí a gente tem um return como true. Aqui, status ok 200, um retorno true do nosso update. Se eu colocar o valor aqui, por exemplo, 3, ele direto vai passar aqui, ó, vai entrar. Eu vou avançar aqui já para esse breakpoint aqui, que eu coloquei agora. E vejo que ele não vai entrar aqui. Por quê? Porque o ID 3 não encontra referência na lista, porque a gente só tem dois itens, um com ID 1 e outro com ID 2. Logo, vai ter que retornar para aqui como false. Vamos ver lá? E retornou false, por quê? Porque realmente não existe esse item na lista. A gente poderia retornar uma mensagem aqui, né? Item inexistente, outras coisas. A gente não vai fazer isso para já. Vamos deixar isso para quando a gente já tiver a base de dados, que a gente pode retornar mais informações.